a Deus. Lemos então, com favor de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. Versículo 4, lemos juntos, por favor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos irmãos, vamos todos falar nestas línguas espirituais que o Senhor nos deu. Levante suas mãos para agradecer ao Espírito Santo ter nos dado esta linguagem celestial, esta linguagem que os demónios não entendem, esta linguagem que o reino das trevas não percebe, uma linguagem espiritual maravilhosa. Damos-te graças da tua palavra hoje ao nosso coração, a tua palavra hoje sobre a vida dos teus filhos, de ser cheios do teu Santo Espírito neste dia, da tua unção, do teu poder, da tua revelação e vitória. Glorifica o teu nome em nós, querido Senhor. Graças da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Damos um aplauso para o Senhor. Bendito é o seu nome. Graças, querido Senhor. Graças, querido Senhor. Alguém ainda que não ora em línguas, ainda não está baseado no Espírito Santo por orar em línguas? Quem é que não ora em línguas? Levante sua mão assim. Ainda não? Então vai hoje receber em nome de Jesus. Amém? É a mesma coisa como quando você diz: Jesus, entra no meu coração, enche a minha vida, perdoa os meus pecados e renova-me em tua presença. Diz a mesma coisa acerca do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, entra no meu coração, renova e restaura a minha vida. Vem seres tu, Senhor, todos os dias quem me dirige, quem conduz os meus passos. Vem trazer, tu és o Consolador, vem confortar e consolar a minha vida. Tu és o meu conselheiro, vem me aconselhar nas minhas decisões todos os dias. Tu és o meu auxiliador, o meu ajudador. Procuro ajuda no lugar certo, que é em tua presença. Tu és aquele que me defende, és o meu defensor, que defende as minhas causas, como o meu advogado que defende as minhas causas diante do trono dos céus. És o meu intercessor que me ajuda a orar e a interceder. Quando eu não sei como orar sobre situações, tu dá-me as línguas certas para eu orar e interceder. És aquele que me fortalece por dentro, de modo que eu posso dizer tudo posso naquele que me fortalece. E és o amigo fiel, o amigo da noiva que prepara a igreja, prepara a noiva para o encontro com Cristo. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, batiza com o teu fogo, com o teu poder, a vida destes nossos irmãos e irmãs, para sairmos todos, sendo todos cheios do teu Espírito, em nome de Jesus, falando em novas línguas, em nome de Jesus. Mas graças, querido Senhor. Graças, querido Senhor. Tenha a gentileza de sentar. Lembre-se mais apenas um versículo da palavra de Deus, no versículo 14, neste livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 14. Diz assim o versículo 14: então levantou-se Pedro com os 11, os 12 apóstolos. Levantou-se Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E toda a multidão que ali estava ouviu Pedro pregar, explicar o que tinha acabado de acontecer. Naquele dia em que eles viram os apóstolos, os discípulos, 120 que estavam naquele
lugar à espera da celebração do Pentecostes. E começaram todos a falar em novas línguas. E deu-se uma comoção naquele lugar da presença de Deus e do poder de Deus. Este Pedro que aqui fala, este Pedro cheio de ousadia, que disse no versículo 41, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este Pedro que não teve medo nenhum de falar a palavra de Deus, que disse acerca de Jesus, está exaltado à destra de Deus, versículo 33. Este Cristo que está exaltado à destra do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque David não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meu Deus! Ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa e para os vossos filhos e para todos que ainda que estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Todos os que estavam a ouvir eram milhares de pessoas, e 3.000 dessas pessoas vieram para a frente e aceitaram a Cristo. Disseram, nós queremos esse Cristo. E eles sabiam que 50 dias antes ele tinha sido crucificado. Injustamente tinha sido. Pilatos tinha lavado as mãos, não tendo feito justiça, não tendo livrado ao Senhor, que vinha a morrer para executar sobre a sua própria vida os nossos pecados e as nossas transgressões. Pedro, 50 dias antes, tinha fugido, tinha negado a Jesus 3 vezes. Este mesmo Pedro que agora se apresenta diante de Jerusalém sem medo nenhum, dando num pequeno grupo de pessoas, tinha fugido, tinha negado a Jesus, tinha dito, eu não conheço, tinha até praguejado. Onde é que isso está? Está em Mateus 26, no versículo 70, 72, 74, 75. Vamos ver. Mateus 26, versículo 70. Mateus capítulo 26, no versículo 70 a Escritura diz, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizeis. Tinham dito, não, tu andavas com ele. Não andava não. Versículo 72. Saindo, ele negou outra vez, já tinha sido a primeira, agora outra vez, moveu-se para outro lugar, e outro lugar confrontaram-no de novo, a dizer, tu andavas com este Cristo, que está agora a ser julgado e que vai ser condenado e que vai ser crucificado. Tu andavas com ele. Disse, não andava não, não o conheço, não conheço tal homem. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e no versículo 75, diz Pedro, então lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, e saindo ali chorou amargamente. O que é que mudou na vida deste Pedro em 50 dias? Como é que ele se transformou tanto em tão pouco tempo? Quem foi capaz de fazer tal obra? Quem foi capaz de realizar este prodígio? Aquele fogo que caiu, que os pintores antigos pintaram nos quadros dos apóstolos no dia de Pentecostes, que uma chama de fogo estava sobre as cabeças deles. Enganaram-se numa coisa, pintaram-nos todos velhinhos, com uma chama na cabecinha, mas eles não eram velhinhos. Eles eram todos jovens, da idade de Jesus, cerca dos 30 anos. O Pedro era dos mais velhos, se tivesse 40 era o máximo, e os outros eram muito jovens. João era muito jovem, na casa dos 20 anos.
E, no entanto, foram pintados erradamente, como a história às vezes pinta errado os processos históricos. Pintaram-nos ali como velhinhos a cair, quando eles eram jovens, todos eles, na flor da idade, na força da idade, e fugiram mesmo assim. Jesus apareceu-lhes no aposento alto, em João no capítulo 20. Jesus aparece quando as portas estavam fechadas, no dia da ressurreição. Jesus aparece para eles, dizendo-lhes que eles iriam receber ao Espírito Santo, que era melhor que eles recebessem ao Espírito Santo. Eles estavam tristes a pensar, e agora o Senhor foi embora, agora o que vai ser de nós? Vamos ficar órfãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei ao Espírito Santo. Em João capítulo 16, no versículo 7, Jesus disse: é melhor para vós que eu vá. Eles não conseguiam compreender isto. É melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar ao Espírito Santo. Enquanto eu aqui estou, ele não pode vir para vós. Mas quando eu for, ele virá para vós. E estará convosco e estará em vós. O Espírito que o mundo não pode receber, mas que vós recebereis, que estará convosco, que estará em vós, não muito longe destes dias. Amém? Bendito seja Deus. Em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 26, diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo de Deus vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará, ele vos conduzirá. É ele quem nos guia, é ele quem nos conduz, é ele quem nos dirige. É ele que você diz: Senhor, dirige-me neste dia, dirige-me nas coisas certas, nas decisões certas, nas opções certas. Dirige as pessoas certas na minha vida, ao meu encontro, à minha volta. Dirige-me nas equipas certas, até no trabalho. Dirige-me nas equipas certas, nas pessoas certas. Dirige-me nas situações certas e corretas. Toma tudo nas tuas mãos e dirige tudo. Não quero ser eu a dirigir, quero que sejas tu a conduzir e a dirigir todas as coisas na minha vida. Porque se for Ele a dirigir, a Bíblia diz que quando nós deixamos que seja o Senhor a conduzir, Ele nos vai conduzir em triunfo. Quando nós nos humilhamos e pedimos: Senhor, dirige tu, que tu sabes dirigir melhor que eu, Ele nos vai dirigir e conduzir em triunfo. Se nós o deixarmos conduzir, nós temos que aprender de Jesus, que ensinou em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Deixando que seja o Senhor a dirigir na mansidão. O contrário da mansidão é teimosia. O contrário da mansidão é ser casmurros e teimosos. Querer fazer tudo à nossa maneira, à nossa força, como nós achamos, como nós queremos. O contrário disso é a humildade. A humildade e a mansidão de pedir que seja Deus a dirigir, a conduzir as coisas, de modo a que tudo dê certo. De modo a que tudo encaixe no lugar certo, de modo a que as bênçãos e vitórias nos possam alcançar, sendo o Senhor a conduzir e a dirigir. Nós recebemos os benefícios, mas de facto quem tem o trabalho de conduzir e dirigir certo, de proporcionar todas as coisas a bater certo, a acontecer de maneira correta, é o Senhor. É Ele que toma o problema nas suas mãos e é Ele que nos dirige no meio dos escolhos e das pedras que o inimigo coloca no caminho à nossa frente. É Ele que nos conduz e dirige, livrando-nos das pedras do caminho. É Ele que dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para nos conduzir pelo caminho fora, para não deixar que possamos tropeçar. Se não o entregamos nas mãos dele para dirigir, então de certeza tropeçaremos em muitas coisas e será difícil a jornada em nossa vida. Quanto mais avançamos no conhecimento de Deus, mais humildes nos tornamos, mais mansos nos tornamos, mais queremos e desejamos que Deus nos conduza e nos dirija, porque Ele tem o melhor em nossa vida. Amém, queridos irmãos? Olhamos de facto e sabemos
que Pedro e os apóstolos, os 11, andaram com Jesus aqueles 3 anos e meio. E, no entanto, naqueles 3 anos e meio, tendo sido ensinados pelo Senhor, tendo tido a formação ao mais alto nível que se poderia ter, ensinados pelo mestre dos mestres, vendo o modelo mais perfeito que se pode imaginar diante dos seus olhos, vendo a ele não só a ensinar, mas a fazer, a executar as obras, vendo a explicar-lhes tudo aos pormenores todos, tendo a melhor formação que se poderia ter jamais naqueles 3 anos de curso intensivo com Jesus, a caminhar com eles, a estar com eles, noite e dia, 24 horas. No fim dessa formação, fugiram todos uns para cada lado. Pedro negou, os discípulos fugiram todos e deixaram o Senhor sozinho. O que é que lhes faltava? O que é que lhes faltava depois de terem visto tudo, aprendido tudo, de ter chegado à formação do nível mais alto que se pode chegar com Deus, Ele próprio, a ensinar-lhes? Como é que eles tiveram uma nota final tão dramática, tão trágica? O que é que lhes faltava afinal? Faltava-lhes o entendimento e a percepção de que nós não fomos feitos para viver sem o poder de Deus. Aquilo que Jesus disse nas últimas palavras antes de ser arrebatado aos céus, nas últimas palavras, Lucas escreve isto muito cuidadosamente. Sabe quais foram as últimas palavras antes de Jesus subir? Estão registadas no livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 8. No livro de Atos, no capítulo 1 e versículo 8. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passaram 40 dias. E nesses 40 dias em que Jesus esteve com os discípulos, 50 dias, depois os últimos 10 dias eles passaram sozinhos. Mas aqueles 40 dias que Jesus esteve com eles, no fim desses 40 dias, Jesus falou as últimas palavras para eles. E destas últimas palavras registadas, antes de subir, estão aqui registadas pelo autor, o escritor do livro de Atos, visto que o autor é Deus, mas o escritor, que inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro de Atos, disse, ao registar as palavras de Jesus, recebereis poder, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus não os recriminou, não os tratou asperamente, compreendeu tudo e entendeu tudo. Disse, sem o Espírito Santo não conseguirias. Sem o poder de Deus não era possível. Oh, meus queridos irmãos, quantas coisas continuam a não ser possíveis sem o Espírito Santo na nossa vida. Quantas e quantas coisas continuam a não ser possíveis se não dermos lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Se não deixarmos que seja Ele a conduzir e a dirigir a nossa vida. Se não diminuímos nós e o deixamos crescer em nós, quantas e quantas coisas continuarão a ser impossíveis de vencer. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Dareis testemunho da minha presença, testemunho do meu poder, testemunho dos meus milagres. Vós vos apresentareis como testemunhas. Testemunhas como? A falar de alguma coisa histórica? Não. Testemunhas vivas. Testemunhas vivas. Testemunhas do milagre de Deus na nossa vida. Eu quero testemunhar todos os dias o milagre de Deus na minha vida. Eu quero poder dizer todos os dias, hoje Deus fez isto, no dia seguinte, agora Deus fez aquilo, passado mais um dia, Deus tornou a fazer mais outra maravilha. Deus fez. Isso é o que são testemunhas vivas da sua presença, do seu poder, da sua vitória. Testemunhas vivas de coisas que para nós são impossíveis de realizar, mas que Ele realiza em nós, que Ele opera em nós, que Ele faz em nós. Testemunhas vivas das situações impossíveis que Deus torna diante dos nossos olhos em possibilidades maravilhosas. Testemunhas vivas da sua vitória, testemunhas vivas das suas bênçãos, testemunhas vivas como aqueles 10 leprosos que Ele enviou e disse, ide e mostrai-vos, apresentai o milagre aos sacerdotes, apresentai-vos como um milagre de Deus diante daqueles que não creem.
E eles apresentaram-se como aquele leproso no capítulo 8 do livro de Mateus: apresenta-te, leva a oferta, apresenta-te ao sacerdote, entrega a oferta que Moisés mandou entregar, a oferta de gratidão por um milagre tão grande que Deus fez na tua vida. E lá foi o homem, chegou lá e disse: eu apresento-me aqui, porque eu sou um milagre vivo, uma testemunha viva do poder de Deus. Jesus disse: não digas que fui eu, senão eles correm contigo à pedrada. Sou capaz de negar as evidências só pela inveja que tinham contra o Deus Criador dos céus e da terra, que estava aqui conosco. Amém. Mas ele foi e deixou em seu lugar o Espírito Santo de Deus. E disse que era melhor para nós que o Espírito Santo de Deus ficasse conosco. E nós não compreendemos isso. Porque se pensamos com simplicidade, nós pensamos que melhor era estar aqui Jesus e resolver os meus problemas. Sim ou não? Estendesse a mão e sarasse logo, estendesse as mãos e nos abrisse os olhos e nos ensinasse e nos dissesse como fez com aqueles primeiros discípulos. Queríamos que o Senhor continuasse a estar aqui conosco, mas Ele disse, insistiu, Ele disse a verdade, Ele disse: eu digo a verdade, é melhor para vós que eu vá. É melhor para vós que eu vá. Quando Jesus estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Jesus caminhava ao lado dos discípulos, o poder de Deus estava ali sobre eles, a estender-se ao longo das vidas daqueles que caminhavam ao seu lado. Quando Jesus ia para a Galileia, o poder de Deus estava na Galileia. Mas agora chegou a terceira pessoa da divindade. Chegou a terceira pessoa de Deus. Nós somos pessoas, somos mais de 7 bilhões de pessoas à face desta terra. Mas na divindade há só 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é diferente de Jesus. Jesus estava corporizado como homem nesta terra e o poder estava centrado nele. Quando ele se movia de uma cidade a outra, o poder ia com ele, onde ele estivesse. E assim foi durante todo o Velho Testamento. Os ungidos de Deus levavam o poder de Deus sobre a vida deles. Os ungidos de Deus eram marcados com a unção de Deus e o poder de Deus na vida deles. Derrubaram gigantes, derrubaram muralhas, fizeram prodígios, realizaram coisas extraordinárias pela ordem que Deus lhes deu para realizar estas obras. Jesus também disse: as obras que eu faço são as obras que o Pai me dá para fazer. Deus tem planos. Deus tem planos na nossa vida. Deus tem planos na nossa vida. Nós não somos atores que executamos um papel manuscrito ou um guião que foi escrito para executar um papel de uma história que foi entregue e pela qual se pagam milhões para que aqueles atores contem uma história, um guião escrito, uma narrativa de um filme e incorporem um papel que lhes é dado. E nesse papel que eles representam hoje um empreendedor, amanhã representam um vigarista, um ladrão, depois representam um assassino, depois representam um gangster, depois representam um presidente, um político, depois representam um bailarino ou uma pessoa qualquer, e assim vivem de papel em papel a representar uma coisa qualquer. Mas há um Deus Criador nos céus e da terra que nos criou um guião e alguma coisa para ser feita para Ele, para a sua glória, e atribuiu esse papel a si, a cada um de nós que aqui estamos, e nós estamos a viver o nosso papel, a nossa vida, a nossa realização. Estamos a viver aquilo que Deus nos deu para ser e para fazer. Glória a Deus. Não estamos a representar um papel nenhum, estamos a representar aquilo que o Espírito Santo disse: eu te criei para fazeres isso, eu te criei para realizares estas coisas, eu te criei para te abençoar com estas coisas maravilhosas que eu te quero dar. E por isso nós precisamos de ser humildes e mansos de coração e deixar que Deus nos use em nossa vida, que Deus execute os seus planos em nossa vida, que Deus realize os seus planos em nossa vida. E quanto mais nos anulamos a nós próprios e o deixamos executar as coisas que Ele já preparou de antemão, mais fiéis seremos à concretização daquilo que Deus preparou para nós.
as coisas que os olhos ainda não viram e os ouvidos ainda não ouviram, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós queremos executar as obras que Deus preparou para os seus filhos. Amém, irmãos? Não é possível realizar nada destas coisas a não ser pela intervenção do Espírito Santo. Por isso ele aparece na Bíblia, nesta linguagem figurativa, aparece descrito com muitas diferentes palavras. O Espírito Santo aparece como Consolador, aquele que é capaz de, em todas as situações, nos confortar, nos consolar. Mesmo em tempos difíceis, Ele é capaz de nos conduzir. Amém? Ele aparece como ajudador, aquele a quem nós podemos recorrer ao lugar certo pedindo ajuda. Aquele que nos aparece como defensor da nossa vida, defensor das causas da nossa vida. Aquele que nos defende diante do trono da graça de Deus. Aquele que nos ajuda na oração. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós. Dá-nos as línguas certas para interceder sobre as coisas certas, sobre os momentos da nossa vida. Quando não sabemos como devemos orar para resolver determinados problemas, Ele nos conduz e nos dirige como intercessor. É Ele que nos dá força, que nos fortalece. É aquilo que é o fortalecedor da nossa vida. A força de Deus em nós. O poder de Deus em nós, a unção de Deus em nós que despedaça o jugo. E é também apresentado como um amigo fiel, aquele que está presente em todo o tempo. Apresentado como o conselheiro, aquele que nos guia, que nos aconselha. João capítulo 16, versículo 13, aquele que nos conduz em toda a verdade, que nos guia nas coisas verdadeiras, que nos ajuda a tomar decisões certas, conselheiro. Há muitos anos ouvi esta história verídica de um engenheiro que tinha chegado a uma empresa, uma filial de uma empresa num determinado país, e o patrão lá da empresa longe, na sede, disse: nesse país vai procurar o conselheiro, o senhor fulano de tal. Ele é que nos vai ajudar nesse negócio. Ele tem os contactos certos, ele conhece os governos, conhece os ministros, ele tem os contactos ao mais alto nível para nos ajudar nesse empreendimento, que era uma obra do Estado muito grande. E ele então dirige-se para lá para falar com o tal personagem famoso, conselheiro, que já tinha sido ministro e que ocupava agora um cargo alto de conselheiro de grandes e empresas internacionais e que era requisitado muitas vezes. Então este gestor recente não sabia ainda dos contratos anteriores. E quando é convidado para falar com ele e para dizer: o senhor tem que ir ter com ele e tem que o convidar para... Ele já tem contratos antes feitos connosco. Vá agora falar com ele e contrate-o para este empreendimento. Diga que precisamos do conselho dele, precisamos dos contactos dele, precisamos que ele nos abra portas e que faça que isto tudo corra perfeito e o mais rápido possível. E então ele é contratado como conselheiro. Isto é uma história verídica, como lhe disse. É contratado como conselheiro e chega à conversa com ele. Eu achei muito interessante esta conversa, porque ele diz: quando cheguei, perguntei-lhe, por ordens do patrão, quanto é que ele ia ganhar. E ele disse: não vai ser muito diferente do que é habitual. Diga ao seu patrão que vou manter as coisas dentro dos mesmos níveis, 6.000. E ele escreveu 6.000, mas ficou intrigado com os 6.000. Ele disse: já foi mais, já foi 8, já foi 10, já foi menos, já foi 5, mas este empreendimento, por aquilo que me está a mostrar, isto vai lá para os 6.000. E até ele tomou nota 6.000, mas ia-se embora e de repente lembrou: 6.000? Mas 6.000 como? 6.000 ao mês? 6.000 ao ano? 6.000 à semana? Pelo simples não, deixa-me lá perguntar. Disse: doutor, mas são 6.000 como? 6.000
À semana? Ao dia? Outro ficou a olhar para ele e disse, não, o habitual, 6.000 à hora. E ele escreveu 6.000 à hora. E ficou, deve ter mudado de cores, mas escreveu. Pensou com ele, disse ele, pensou com ele. Este fulano deve estar a abusar. Mas 6.000 à hora. Anotou. Mal saiu da reunião, pega no telefone, liga lá para o patrão, para Nova Iorque e diz, chefe, ele disse que são 6.000 à hora. E ele disse, assina já, está barato. Não o deixes fugir, não o deixes sair do hotel sem assinar já. Assina já isso, que isso está de graça. Está grátis, 6.000 à hora é de graça, assina já. 6.000 à hora. $6.000 a hora. Está de graça. Pois ele disse, ele trabalhou connosco quase 1 ano. Vinha uma vez por semana, chegava no avião dele, ficava a trabalhar 2 ou 3 dias de rajada, horas e horas, ia-se embora, passado uns dias, voltava, tornava a ir, andamos nisto quase 1 ano. Aquele homem ganhou uma fortuna imensa, mas o que ele deu a ganhar à empresa, o tempo que ganhou, os conselhos que deu, os perigos que evitou, as portas que abriu, os contactos com outras grandes empresas, dos contactos que tinha, os acessos que ele tinha nos corredores de poder dentro dos governos, era de tal maneira a sua influência que os 6.000 à hora de facto eram baratos. As portas que ele abriu para se fazer empreendimentos por toda a América do Norte e do Sul, ele disse, foram impressionantes. Os 6.000 eram baratos. O patrão tinha razão a dizer que os $6.000 à hora estavam baratos. Meus queridos irmãos, você tem um conselheiro, mete este num bolsinho, muito melhor que todos estes, não cobra 6.000 a hora, não lhe cobra 1 cêntimo a hora, é capaz de o aconselhar nas coisas mais complexas e difíceis que pode imaginar, é capaz de o aconselhar com previsão anterior a qualquer perigo e não cobra nada. E nós temos um conselheiro extraordinário como é o Espírito Santo e temos que lhe pedir perdão de tantas vezes que não o consultamos quando ele está disponível para nos aconselhar em todo o tempo, para nos guiar em toda a verdade, para nos fazer avançar na sabedoria de Deus e no poder de Deus. E quando nós não deixamos que seja o Senhor a conduzir, que seja Ele a aconselhar, que seja Ele a dirigir, mas nos metemos pelo meio para atrapalhar as coisas e para fazer complicar as situações. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Precisamos de atentar sobre esta palavra maravilhosa e de perceber que afinal este fogo que estava a ser derramado nas cabeças deles era um fogo que veio queimar, no caso de Pedro, a negação de Pedro, a fraqueza dele, as inconsistências da nossa vida, as inseguranças da nossa vida. O Espírito Santo vem queimar com o seu fogo e quando nós oramos, hora após hora, e buscamos Deus dia após dia, Ele é capaz de nos purificar, de nos queimar com o seu fogo, de nos transformar, de nos moldar à sua imagem, de nos apresentar capacitados para realizar as obras extraordinárias que Deus pretende realizar na nossa vida, para fazer acontecer as vitórias que Deus tem preparado para os seus filhos. Mas para isso é necessário que este fogo que está em nós, não podemos negá-lo, este fogo que está em nós, esta força de Deus está em nós, este conselheiro que está em nós, este Deus que habita em nós, que já não está apenas ao nosso lado, mas está dentro de nós, que este poder de Deus que está dentro de nós seja ativado todos os dias, seja avivado todos os dias. E isso é que nos dá algum trabalho que nós não entendemos, não percebemos a necessidade desse trabalho ser feito diariamente. Porque é que eu tenho que orar todos os dias? Porque é que eu tenho que me humilhar a Deus todos os dias? Porque é que eu tenho que avivar este fogo que está cá dentro todos os dias? Porque é que eu tenho que ativar a unção de Deus na minha vida todos os dias?
Porque a tendência da nossa carne é contra o Espírito, é para apagar o fogo. A carne apaga o Espírito, a carne apaga o fogo. Nós estamos numa carne que tem o ADN do mundo. E estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa vida aqui, as contrariedades que enfrentamos, os problemas que enfrentamos, a tendência disso tudo é apagar o fogo de Deus que está em nós. Cada dia recomeçamos com a necessidade de abanar as brasas desse fogo na nossa vida, de ativar o poder de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz isso, para avivar o fogo de Deus dentro de nós. Na tradução do Moffat diz para avivar a chama espiritual. Não sejais, aqui diz, vagarosos, indolentes no cuidado. Preguiçosos, pelo contrário, fervorosos no espírito, avivando a chama espiritual, servindo ao Senhor. O sentido original do que está escrito num dos melhores tradutores da Bíblia, chamada a Bíblia de Moffat em inglês, é avivar a chama espiritual. Aqui diz fervorosos no espírito, o fervor espiritual, a chama espiritual que está em nós, o fogo de Deus que está em nós. O fogo não se extinguiu. Mas se nós deixarmos que os problemas da vida o apaguem, que o diabo e os demónios, como sapadores profissionais que atiram areia e terra para cima da chama que está em nós, que atiram problemas e pedras e angústias e opressões e tribulações e dificuldades para apagar o poder de Deus que está em nós, a luta deles é essa, apagar aquela chama. Apaga isso, apaga esse fogo. O diabo sabe que se conseguir extinguir esse fogo que está em nós, essa força, esse poder que está em nós, é a única maneira de nos parar, de nos travar. E o nosso trabalho é avivar essa chama, avivar esse fogo, buscar a presença de Deus, orar em todo o tempo, clamar diante da presença de Deus por esse poder extraordinário. 1 João capítulo 2, versículo 27, a Bíblia diz que há uma unção de Deus que está na nossa vida. A unção do poder de Deus. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, dele quem? Dele do Espírito Santo. Essa unção fica em vós. Essa unção, esse fogo de Deus fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Repare, todos nós temos essa chama, esse ensino cá dentro, essa formação do poder de Deus cá dentro, essa direção do poder de Deus cá dentro. Todos quantos fomos batizados no Espírito Santo de Deus, esse poder de Deus está dentro de nós. A ideia de Deus era que se houve um Eliseu, um Elias, um Josué, um Moisés no Velho Testamento, agora toda a igreja fossem cheios de Josués, de Moisés, de Elias, de Eliseus, de Davi, de guerreiros poderosos que vencessem tudo, levando tudo à frente. Mas a igreja sentou-se, a igreja apaziguou-se demais, a igreja rendeu-se demais aos problemas, a igreja não tem avivado o fogo de Deus na sua vida e ativado essa unção poderosa de Deus na sua vida. É tempo de mudar isso, aleluia. Esse exército de Joel do avivamento dos tempos do fim é uma igreja tão poderosa, que faz tremer a terra e faz tremer o inferno. Eu creio numa igreja dessas. Eu creio numa igreja dessas. Eu creio em crentes assim, cheios do fogo de Deus, fervorosos no Espírito, que oram todos os dias, umas boas horas todos os dias, para estar cheios do fogo de Deus. O meu desafio qual é? Que toda a igreja pegue fogo, aleluia. Que todos os crentes sejam cheios do fogo de Deus. Que onde você chegar, os demónios fujam só de olhar para si, para não ser chamuscados pelo fogo de Deus, para não ser queimados pelo fogo de Deus que está em nós, pela presença de Deus que está em nós. Esse é o desafio que nós temos. Esse é o chamado que nós temos. Essa é a vida de Deus que está em nós. E isso é aquilo que Deus tinha planeado desde o princípio. Quando o Espírito Santo viesse, seria melhor que o Espírito Santo viesse. Seria melhor que Ele ficasse conosco. Porque Jesus não podia entrar nos discípulos. Jesus estava só ao lado deles, ensinava-lhe. Mas primeiro que os olhos deles vissem. Primeiro que a revelação explodisse dentro deles. Quando acontecia alguma coisa, Jesus alegrava-se no Espírito. Alegrou-se quando eles perceberam que o poder de Deus estava neles. Que Jesus tinha passado da unção que estava nele para eles, e começaram a expulsar os demónios. Vieram com alegria e disseram: os demónios foram expulsos, os demónios sujeitam-se ao teu nome. Jesus alegrou-se e disse:
Vós recebestes poder. Eu vi Satanás cair como um raio. Vós foste capaz de realizar isso. Amém. Glória a Deus. Disse, mas alegrai-vos mais, não porque os demónios se sujeitam. Lucas capítulo 10. Alegrai-vos mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Os vossos nomes estão escritos nos céus. Muitos profetas e santos do Velho Testamento quiseram ver as coisas que vós vedes e não tiveram isso. Mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu dou-vos esse poder. E aquele que vem após mim, mais poder trará sobre a vossa vida, porque eu estou aqui e eu faço as obras. Mas vós fareis, João capítulo 14, versículo 12, fareis obras iguais ou maiores que as minhas, porque eu vou para o meu Pai. Eu não vou ter muito mais tempo para ficar convosco, mas vós estareis aqui convosco, e o Espírito Santo estará convosco e estará em vós. O Espírito de Deus, que o mundo não pode receber, mas que vós recebereis, que estará convosco, estará dentro de vós, esse virá para ficar convosco. E ele veio, meus queridos irmãos, e está aqui há 2000 anos. O fogo está dentro da igreja. Cada vez que acontece uma explosão desse fogo, nós chamamos avivamento na história. Avivamento de grandes generais de Deus que apareceram. Avivamento de um povo que começou a orar. Começaram a buscar o fogo de Deus e a presença de Deus, e aquele fogo começou a alastrar. Esse é tempo de o fazer, de conseguir esse alastramento do fogo de Deus, essa expansão da glória de Deus que vai acontecer sobre essa terra, que vai pegar fogo. Em nome de Jesus, essa terra vai pegar fogo pelo poder de Deus. Vamos ver cegos a ver, paralíticos a andar, mortos a ressuscitar. Vamos ver os maiores milagres da história com os nossos olhos, aleluia. Porque a profecia vai se cumprir. A profecia de Joel ainda não acabou. A profecia das chuvas do fim ainda não acabou. E haver 2 períodos de chuvas. As chuvas temporais, as chuvas do Novo Testamento, da igreja que correu por todo o Império Romano e em 40 anos transformou o Império Romano. E a igreja do fim. Essa igreja do fim, as são chamadas na Bíblia a igreja das chuvas do fim. E é o mesmo avivamento, ainda maior que o avivamento que houve no princípio. E esse avivamento é para nós, em nome de Jesus. Quantos é que estão a preparar-se para esse avivamento? Esse avivamento vai trazer milionários à igreja, finanças prodigiosas, vai trazer milagres extraordinários, vai ser capaz de realizar através da vida dos filhos de Deus coisas que não se viram antes. Vão ser vistas agora, obras maiores. Como Jesus disse em João 14, 12, em verdade vos digo. É tão poderoso isto que ele tem que referir 2 vezes. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Essa realidade do poder de Deus será manifestada na nossa vida. Amém, irmãos? Então o que temos que fazer, entretanto, temos que avivar o dom de Deus em nós. Paulo deu esse conselho para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Paulo deu esse conselho para Timóteo. Aviva o dom que há em ti. É o conselho que a igreja, hoje, como filhos de Deus, como discípulos, precisam de ouvir. Por esta razão te lembro que despertes. Outra tradução diz que avives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele está a falar acerca do Espírito Santo que ele tinha recebido por imposição de mãos. O Espírito Santo pode receber-se por imposição de mãos, ou pode receber-se diretamente pelo Espírito Santo de Deus, que enche o nosso coração. Por imposição de mãos foram enviados no capítulo 8 de Atos. Pedro e João desceram a Samaria, onde Filipe estava a evangelizar como evangelista, e impuseram as mãos e todos receberam o Espírito Santo. Mas em casa de Cornélio, em Atos no capítulo 10, não houve imposição de mãos. O Espírito Santo caiu diretamente sobre a igreja toda e todos começaram a falar em línguas, e eram gentios, não eram judeus. E aí nasce a igreja dos gentios em casa de Cornélio. Quer dizer que o Espírito Santo recebe-se ou diretamente de Deus na nossa vida, ou por imposição de mãos de alguém. Eu, no meu caso, recebi diretamente de Deus. Eu estava no meio de um culto e, de repente, quando fizeram a oração final para se receber o Espírito Santo, eu estava lá no meu lugar, lá longe, em Porto Rico, no meio de uma igreja
que nunca tinha estado em igreja nenhuma, estava ali deliciado a ver aquilo tudo, a ouvir a pregação, a ouvir tudo, e quando era uma pregadora, uma senhora, uma evangelista, no final, ela disse: agora vou orar para que sejam cheios do Espírito Santo. E lá estava eu no meio, desconhecido, perfeitamente desconhecido, como tanta gente que lá estavam, e de repente, quando comecei a orar, disse: querido Senhor, Santo Espírito, enche-me do teu poder, batiza-me com o teu poder, satura-me com o teu poder. Quero ser muito menos eu e muito mais de ti na minha vida. Eu não sei como aconteceu, sei que aquilo foi um fogo que entrou, nem sei como é que fui ter lá à frente. Nem me lembro como é que fui ter lá à frente. Nem me recordo bem como é que fui ter lá à frente. Deu-me um amor tão grande no coração. Foi um impacto tão forte. Não sei se fui a pé, se fui a caminhar, se fui de gata, se fui a voar. Não sei como é que fui para lá. Sei que a próxima coisa que me lembro, estava lá à frente, no meio de outras pessoas, a chorar, e a orar em línguas, a falar em línguas. Tinha falado antes 3 ou 4 línguas pequeninas, mas naquela noite, naquele culto, falei tudo, pela boca fora, falei as línguas todas e comecei a partir daí, nunca mais me calei. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meu querido Senhor. Que bom que é o Senhor. Que maravilhoso que é o Senhor. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo de Deus. Através de tantos anos estive sozinho, tantos anos estive a ser sem igreja, sem apoio, só com os livros, apenas sem conselhos, sem ninguém a quem recorrer, sem ninguém para me ensinar, sem ninguém a quem perguntar dúvidas, sem ninguém a quem... Eu nunca tive um pastor, uma igreja, eu não estive assim. Deus conduziu-me por coisas tão diferentes do que é normal e habitual. Deus fez-me depender em absoluto da sua palavra e dele para me conduzir e guiar. Meus queridos irmãos, eu não recomendaria isso a ninguém, porque é um caminho perigoso, muito perigoso. De facto, a função de um pastor numa igreja é uma função, não digo por ser pastor, mas digo que é uma função do ministério extraordinário, da proteção de Deus, da cobertura de Deus, do esclarecimento de Deus. É verdade. É mesmo tão necessário, tão extraordinariamente importante. Vamos ver o versículo que está a seguir, o versículo 7. No versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, aqui diz de covardia, de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo de Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de angústias, mas um espírito de poder, um espírito de moderação, um espírito do amor na nossa vida. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, somos nós que avivamos, está no versículo 6, aviva o dom que há em ti. Somos nós que avivamos, somos nós que ativamos o fogo de Deus que está em nós. Avivamos esse fogo de Deus que está em nós, essa chama espiritual que está em nós, esse fogo que veio, que ficou nas cabeças deles, que entrou para dentro deles, esse fogo que está dentro de todos os que estão aqui hoje. Esse fogo de Deus tem que ser avivado todos os dias. Quantos é que o fazem? Quantos recebem esta palavra? E a Senhor, aviva o teu fogo em minha vida. Vamos orar. Aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo ou não oram em línguas, venha para a frente, vamos orar por si. Com certeza vai sair daqui hoje a falar em novas línguas e a ser batizado no Espírito Santo. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração, da tua palavra em nossa vida, desta palavra que produz um fruto de glória para ti. Sendo cheios da tua presença, cheios do teu poder, renovados em teu poder, tocados por esse poder tão maravilhoso. Senhor, que há 2000 anos que a tua presença e o teu poder foi derramado sobre toda a terra, que agora tu estás em nós como Senhor e Rei, reinas em nosso coração, na nossa vida. Seja então derramado este poder de Deus sobre a igreja. Vou pedir que a igreja toda se levante num clamor na presença de Deus, orando em espírito, em línguas,
Oro em nome de Jesus, pois minhas irmãs estão aqui. Clamo em nome de Jesus pela sua vida, por ser batizadas no Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Toda a igreja orar. Fica a orar, fica a orar, fica a orar. Em espírito. Vocês estão aqui.